Giudici capitolo 6. Juízes capítulo 6. Versetto 13. Gedeone gli rispose: perdona mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: il Signore ci ha fatto forse salire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nella mani di Madian. Chiudi i tuoi occhi, preghiamo. Feche seus olhos, vamos orar, irmãos. Signore, nel nome di Gesù Cristo, ancora una volta, Signore, mi metto qua in questa pedana per proclamare la Tua parola, Signore, alla Tua Chiesa. Chiedo adesso, Signore, la grazia e la sapienza che viene di lassù, dalla Tua mano, dal Tuo trono, perché possiamo, Signore, condividere la Tua parola, questo ragionamento, questo pensiero ai nostri cuori, Signore. Aiutaci, Signore, come sempre dico, perché le cose spirituali si discernono spiritualmente e senza lo Spirito non ce la facciamo capire nulla, Padre. Per cui ti prego, sia con noi, guidaci e ci porta, Signore, a un livello speciale stasera, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amém. Amen, fratelli. Ma io come pastore mi sono reso conti, fratelli, con gli anni, Irmãos, com o passar dos anos, eu como pastor percebo che la vita di alcuni cristiani, la vita spirituale, è sempre più superficiale. que a vida de alguns irmãos cristãos é sempre muito superficial. Mi sembra che invece di crescere alla misura di Cristo, Me parece que ao invés de crescerem na medida de Cristo, noi andiamo indietro. nós vamos para trás, nós recuamos. Sembra che noi siamo attaccati a piccoli problemi Parece que quando nós somos atacados por pequenos problemas, che in teoria dovrebbe essere già vinto dalla nostra parte quei tipi di que, em problemi. teoria esses problemas já deveriam estar vencidos da nossa parte. Quindi quando tu guarda la Chiesa in modo generale, Mas quando você olha a igreja de forma geral, sembra che non ci sia progresso percebemos que não há progresso, e sim decadenza. e sim uma decadência. E questa è una cosa triste, E isso é bastante triste, perché sembra che con gli anni, mentre gli anni passano, que nos parece que enquanto os anos passam, la Chiesa invece di prendere vita, a igreja, ao invés de tomar mais vida, sembra che va alla stanza di rianimazione, parece que está naquele quarto de reanimação, che bisogna di un shock elettrico per farla risvegliarsi. que precisa de um choque elétrico para fazê-los despertar. E se c'è una persona che capisce bene quello che sto dicendo, E se tem alguém que entende muito bem aquilo que eu estou dizendo, è il Signore della Chiesa, é o Senhor da igreja, il Signore Gesù. o Senhor Jesus. Amen. Amém? Perché la Chiesa, mentre passano gli anni, Porque a igreja, enquanto passam-se os anos, vive momenti di alto e basso nella sua spiritualità. vive momentos de altos e baixos na sua espiritualidade. Amen. Amém? E io ho capito che in questi momenti di bassa spiritualità, E eu entendo que nesses momentos de baixa espiritualidade, il Signore sempre viene in un modo particolare verso la sua Chiesa. o Senhor sempre fala de uma forma particular com a sua igreja. E Lui viene alla sua Chiesa E Ele vem à sua igreja per mezzo sempre di risveglio. sempre por meio de despertamentos, de avivamentos. Amen. E è quello che voglio parlare con voi stasera. E é isso que eu quero falar com vocês essa noite. Perché che abbiamo bisogno di un risveglio spirituale. Por que nós temos necessidade de um despertamento espiritual? Amen. Il Signore vuole farci un risveglio spirituale. O Senhor quer nos dar um avivamento espiritual. Ma dobbiamo capire che il risveglio spirituale non è un programma della Chiesa. Mas vocês têm que entender que o avivamento não é um programa da igreja. Non si può programmare un risveglio spirituale. Não é alguma coisa que se pode programar um despertamento espiritual. Quando leggiamo la storia dei risvegli di Dio nella storia, Quando nós lemos momentos de avivamento na história da igreja, vediamo che sempre è stato qualcosa di improvviso. nós percebemos que sempre aconteceu alguma coisa de repente. All'improvviso Dio scende in mezzo al suo popolo. De repente Deus desce junto ao seu povo. Lui scende e sistema tutto quello che c'è da sistemare. Ele desce com o seu povo e arruma tudo aquilo que devia ser arrumado. Amen.
Dobbiamo capire che il risveglio non è una cosa prodotta dalla Chiesa. Então nós temos que entender que o despertamento não é uma coisa produzida pela igreja. Il risveglio spirituale è una cosa prodotta dal proprio Signore della Chiesa. Esse avivamento é uma coisa programada e produzida pelo próprio Senhor da igreja. Amen, fratelli. Il risveglio non è una moda, un stile di vita della Chiesa. Esse despertamento não é um estilo de vida da igreja. Perché il risveglio spirituale Porque despertamento espiritual è qualcosa che viene, é alguma coisa que vem, ci sono i suoi effetti tem os seus efeitos e dopo si finisce. e depois acaba. Amen. Perché che sto dicendo questa cosa? E por que estou dizendo isso? Perché è esattamente così che io leggo la storia di Gedeone. Porque é exatamente assim que eu leio a história de Gideão. Conoscete bene la storia di questo uomo di Dio. Vocês conhecem bem essa história desse homem de Deus. Ma mi ha tirato lo sguardo proprio il versetto 13. Mas me chamou muito a atenção justamente o versículo 13. Quando l'angelo del Signore gli parla, Quando o anjo do Senhor fala a ele, e gli dice che uomo valente, il Signore è con te. ele diz a ele: homem valente, o Senhor é contigo. Qual è la risposta di Gedeone? Qual foi a resposta de Gideão? Ah, Signore mio, Ah, meu Senhor, se il Signore è con noi, se o Senhor está conosco, guarda la nostra situazione. veja a nossa situação. Mi seguite, sì o no? Estão me seguindo, irmãos? Se il Signore è con noi, Se o Senhor é conosco, perché ci è capitato tutto questo? por que aconteceu tudo isso? Dove sono i suoi prodigi? Onde estão os seus prodígios? Le storie che abbiamo ascoltato delle azioni del Signore. As histórias que escutamos sobre a ação do Senhor. Non è lo stesso Signore. Não é o mesmo Senhor. Le storie che abbiamo sentito del nostro Dio As histórias que nós ouvimos a respeito do nosso Deus, non è quello che sta succedendo oggi. não é isso que está acontecendo hoje. Questa è stata la risposta di Gedeone. E essa foi a resposta de Gideão. Amen. Amém? Quindi tu vedi che nel cuore di Gedeone Então nós percebemos que no coração de Gideão c'era qualcosa che non combaciava con la sua realtà. tem alguma coisa que não combinava com a sua realidade. Amen. Lui aveva ascoltato di un Dio, Ele havia escutado de um Deus, gli avevano raccontato delle azioni meravigliose di Dio, lhe contaram histórias maravilhosas da ação de Deus, ma quando lui guarda la sua propria realtà, mas quando ele vê a sua própria realidade, lui si rende conto che c'è qualcosa che non combacia, che non ci sta. ele percebe que tem alguma coisa que não combina com aquelas histórias que ele ouvia. Amen. E questa è stata la sua risposta all'angelo. E essa foi a sua resposta ao anjo. E è quello che io voglio prendere qua, la crisi di Gedeone, É isso que eu quero dizer sobre a crise de Gideão. perché possiamo capire perché abbiamo bisogno di un risveglio. E daí nós podemos entender porque nós precisamos de um despertamento. Amen. Perché quanti fra di noi Porque quanto entre nós abbiamo sentito parlare di tante cose di Dio já ouvimos tantas coisas de Deus. e queste cose si diventano soltanto storie nella nostra mente. E essas coisas só se dão conta que são histórias na nossa mente. Ma la cosa che Dio vuole da me e da te Mas o que Deus quer de mim e você è che il suo risveglio succeda in mezzo a noi. é que esse despertamento aconteça em nosso meio. Dio vuole fare un risveglio in mezzo a noi. Deus quer fazer um despertamento em nosso meio. Amen. E perché abbiamo bisogno? Primo, E por que nós temos necessidade? Primeiro, perché abbiamo una chiesa piena di persone vuote. porque nós temos nas igrejas pessoas vazias. Tu guarda la chiesa in modo generale, non soltanto, sto parlando solo di noi. Você olha isso de forma geral em todas as igrejas, não apenas a nossa. Ma tu vedi che le persone sono vuote di Dio. Mas você vê que as pessoas estão vazias de Deus. Non hanno una conoscenza approfondita di Dio. Não tem um conhecimento aprofundado de Deus. Non hanno un'esperienza particolare con Dio. Não tiveram ainda uma experiência particular com Alcuni non Deus. sanno neanche parlare con Dio. Alguns ainda nem sabem falar com Deus. Alcuni non riescono neanche a pregare a Dio. Alguns ainda não conseguem nem orar a Deus. E quando la chiesa è vuota di Dio, E quando a igreja é vazia de Deus, si diventa un nascondiglio di ipocriti. se torna um lugar de hipócritas. Perché se siamo nella chiesa di Dio Porque se nós estamos na igreja de Deus e non conosciamo il Dio della chiesa, e nós não conhecemos o Deus da igreja, allora siamo ipocriti. então nós somos hipócritas. Viviamo in mezzo a un popolo Vivemos no meio de um povo che loda e festeggia Gesù, que louva e festeja Jesus, ma che sceglie sempre Barabà. mas escolhe sempre Barabás. Festeggiano la parola di Gesù, Festejam a palavra de Deus, piacciono Gesù, gostam de Jesus, ma nelle sue azioni mas nos seus atos imitano Barabà. imitam Barabás. È una chiesa vuota di Dio. Ou seja, é uma igreja vazia de Deus. Amen.
Amém, irmão? Persone che vengono in chiesa, Pessoas que vêm à igreja, cantano cantam con le labbra, com os lábios, ma il cuore è lontano da Dio. mas o coração está distante de Deus. Cantano, Cantam, lodano, louvam, ma Dio non tiene neanche sul serio quello che esce dalla bocca, mas Deus não leva a sério aquilo que eles cantam, perché non combacia col cuore. porque não combina com seus corações. Amen, fratelli. E in questi momenti che c'è bisogno di un risveglio spirituale. E são esses momentos que precisam de um despertamento espiritual. Perché per alcuni credenti Porque para alguns crentes, la chiesa nelle weekend a igreja de final de semana è soltanto un club da andare é apenas um clube para se andar, e non un posto di comunione e adorazione a e Dio. não um lugar de comunhão e adoração a Deus. Amen? Mi seguite sì o no? Amém, irmãos? Perciò che noi non vediamo i fatti di Dio. Por isso que nós não vemos os efeitos de Deus. Perciò che noi non vediamo le meraviglie di Dio. Por isso que não percebemos as E maravilhas de perciò Deus. che ci mettiamo come Gedeone. É por isso que nós nos colocamos como Gideão. Se il Signore è con noi, Pastor O Micheas, Senhor é conosco, pastor Miquel. perché che non succede ciò che abbiamo sentito? Por que não acontece aquilo que nós Perché escutamos? che non ci sono le sue azioni? Por que não vemos mais as suas ações? Perché siamo vuoti dalla presenza di Dio. Porque nós estamos vazios da presença de Deus. E quando siamo vuoti dalla presenza di Dio, E quando estamos vazios da presença de Deus, siamo pieni di noi stessi. estamos cheios de nós mesmos. Allora Dio non può lavorare. Então Deus não pode trabalhar para nós. Amen.